1. H.P. Blavatsky, A Doutrina Teosófica, recensão de seus textos fundamentais. 8. 1. Esclarecimentos. Além de informar que o nascimento de Helena Petrovna Blavatsky ocorreu à meia-noite de 30 para 31 de junho de 1831 e que sua morte se verificou a 8 de maio de 1891. Tecer qualquer outro comentário a respeito de sua vida seria o mesmo que falar das cores de uma borboleta a partir de uma crisálida proveniente de um ovo e larva desconhecidos. Tentaremos, dentro de nossas limitações naturais, estabelecer dados referentes à senda do conhecimento divino, aos homens como pesquisadores das verdades eternas, em outras palavras, um pequeno roteiro para um estudo preliminar, e quem sabe, bastante profundo, do conhecimento esotérico, tomando por base a antologia aqui feita das obras de H.P.B. Isis sem véu, A Doutrina Secreta, a chave da teosofia. Relações entre os caminhos. A teosofia se pretende a busca dos fundamentos religiosos, isto é, a verdadeira sabedoria em termos da existência, firmando-se no preceito do não egoísmo, mas realmente transparece no corpo de doutrina deste ramo da procura da verdade uma profunda influência do budismo, ou mais precisamente, a consideração do budismo como repositório da teosofia de todos os tempos. 5. Nesta linha de raciocínio as concordâncias, necessárias, acabam por transparecer nitidamente do confronto dos trabalhos de H.P.B., como de qualquer outro verdadeiro teósofo, com os textos de diferentes crenças. No ciclo do Yajurveda, chegado até nós em duas recensões, a dos Madhyanas e dos Kanvas, encontramos o Brihadaranyaka Upanishad que se apresenta como nítida paralela ao ensinamento das obras de H.P.B. conforme se pode fazer pelo confronto de seus textos. É bastante evidente que o paralelismo não se detém aí, senão seria uma verdade parcial. A criação do mundo tal como é descrita neste Upanishad assemelha-se intensamente às cosmogonias cristã, egípcia, monofisista, grega, fenícia, como seria de se esperar. De um certo modo podemos encontrar como leitura obrigatória de qualquer estudioso da matéria, isto em caráter de indispensabilidade, alguns livros que apenas agora em agosto começam a despontar em português: Corpus Hermeticum e Discurso da Iniciação, a chave, Tábua de Esmeralda, Rota da Imortalidade, de Hermes Trismegistus, Instâncias de Dzyan, trad. de H.P.B., Livro dos Mortos do Antigo Egito 2 cujo nome mais exato seria Saída para do Dia, Bardo Todol ou, como é incorretamente conhecido o Livro Tibetano dos Mortos, Estudos sobre Kabbalah, de onde ressaltamos o sério trabalho de Elpas Levi, talvez o mais sério dentre todos, Origens da Cabala cujo título original é Livro dos Esplendores. Quanto aos Upanishads e livros da tradição hindu não temos notícia de nenhuma edição, muito embora possa existir. 8. 1. É interessante notar que os nomes colocados no Bardo Todol e no Saída para a Luz do Dia permitem que se estabeleçam certas analogias incorretas entre os dois livros que são na verdade completamente dissemelhantes. Na medida em que se pode dizer isto, evidentemente ambos se preocupam com a vida após a morte, porém o Bardo Todol nitidamente da linha budista Mahāyānista permanece, como é natural, fiel à doutrina dos vedânticos da ilusão cósmica durante a vida e kármica depois da morte. Quanto ao egípcio temos uma posição diversa, posto que o problema gnoseológico da realidade do mundo fenomênico era algo distante de seu modo de encarar as coisas. O egípcio prepara-se para enfrentar o mal e a destruição de sua morada depois da morte para a manutenção de sua individualidade. O budista, através do Bardo Todol, intenta uma neutralidade dos afetos. O princípio da não-ação se afirma como única arma para enfrentar as constantes ciladas de seu karma. O mundo sendo encarado desta forma tão diametralmente oposta pelos dois povos, para o egípcio como realidade tal qual se apresenta indiscutível, para o budista como um oceano de ilusões, Sansarasagara, promovem, evidentemente, atitudes diversas em suas crenças e têm em comum apenas a continuidade da existência e a integração na divindade como consequência do domínio de certas atitudes e técnicas. Uma conexão mais estreita para o Bardo Todol poderia ser buscada com maior sucesso no Garuda Purana. Quanto ao osirianismo, no que tem de imutável, foi preservado pela gnose, pela alquimia e pela fraternidade Rosa Cruz. Contudo, teríamos que considerar a extrema similitude da voz do silêncio, exposta neste volume segundo a tradução de H.P.B., e a do texto de Hermes. 7. Trismegistus Rota da Imortalidade e
lembrando que este é considerado egípcio. Teríamos muita coisa em que pensar. Uma outra aproximação para os caminhos, rotas se preferirem, das diferentes religiões é que se pode fazer com as crenças hindus e as cristãs. Krishna e Cristo têm tantos traços em comum que deixamos de tecer maiores comentários por julgar o fato de conhecimento geral. A morte se constitui em realidade última para o hindu e também para o cristão, cujo próprio símbolo é uma lembrança contínua do fato da morte. O cristão considera este mundo como aquele de provações que lhe permitirá alcançar o paraíso. Os hindus como Lila, o mundo de Maya, totalmente desprovido de sentido. Quanto aos gregos, que herança seria mais eloquente que a de Dionisos? Devaneusal, as similitudes se sucedem e consequentemente resta apenas a ordenação destas num corpus de doutrina. E esta é uma das tarefas a que se propõe a teosofia. A expressão do mito. A expressão de todos os mitos se manifesta segundo as tendências e características artísticas de um povo, de forma mais ou menos durável segundo os materiais que trabalhem. Entre todos se destacam os receptáculos dessas demonstrações de fé, os templos. HPB alude a diversos templos da Índia e parece ter ficado particularmente impressionada com o de Kali pelo ser feito de iluminação. 8. Figura 1. Templo de Virupaksha, Patadaka. Contudo, outras manifestações de arrojo e precisão geométricas dos hindus podem ser mostradas como, por exemplo, o que se verifica na planta do templo de Vishnu em Deogar, vê figuras, ou com o de Virupaksha, Patadakal, que caracterizam, pela sua forma, a própria caracterização da divindade que é votada. Os hipogeus, templos caverna, a que tudo indica estabelecidos pelos budistas, continuaram em moda com o advento do movimento que acreditava numa vinculação extrema entre Deus e o homem, tendo como lema o amor. Pensamento em nada é ausente nas crenças budistas e jainistas. Cf. A respeito o bardo Todol, mesmo os Upanishads, o Mundaka, por exemplo, mas somente agora manifestado, como demonstra o hino dirigido a Vishnu por Namalvar, que recolhemos de Hymns of the Tamil Saints de Kingsbury Phillips. Não foi a tua graça suficientemente grande para estender simpatia a teu cantor, antes que teu consorte entregue o espírito ao desespero devido à tua 9. Indiferença. Por misericórdia mostra a ele, teu cantor, pelo teu mensageiro e veículo, Garuda, fonte de bondade, que é preciso que ele tenha ânimo até que, Senhor e Mestre, voltes como se espera, o que acontecerá prontamente. Ainda que os Bhakti tenham acabado por repelir os ensinamentos budistas e pouco fiéis ao jainismo, mesmo assim não se pode desprezar a influência destas duas crenças na sua composição. Figura 2. Templo de Vishnu, Deogar. Os ídolos hindus, normalmente aterradores à visão ocidental, na verdade, encerram certos dados relativos à divindade que representam com o objetivo de que, mesmo desconhecido nome conheça seu atributo. Alguns estudiosos do esoterismo das esculturas hindus pretendem que a multiplicidade de determinados órgãos indique o grau de liberdade que deidade tem em certas esferas e mesmo o 10 número de esferas em que esta possa atuar. Outros pretendem que construir um templo com a cor específica de um deus para outro é simplesmente uma forma de roubar energia deste para outro, o que explica a questão de Nasik ou Nazik, ver fragmento de Blavatsky relativo ao assunto, ter despertado tamanhas celeuma. Considerações finais. A indústria química progressivamente descobre novas cores sintéticas, transformando um mundo azul, marrom, verde, num mundo multicolorido, mútuo. Embora isto esteja progressivamente custando todo o esforço da natureza, a reciclagem dos materiais desgastados pode oferecer ainda esperanças da manutenção de uma sociedade consumirista durante algum tempo, mas e depois? Onde encontrar elementos para a manutenção da atmosfera, onde conseguirá sobrevivência das algas marinhas tremendamente importantes para o fornecimento de oxigênio? O egoísmo tolo e fútil dos brilhantes cérebros dos materialistas grosseiros, que, em sua maioria manejam o precioso instrumento dialético da que é depositário. Seu eu inferior de uma forma que causa engulhos ao menos delicado estômago não consegue perceber isto. Não percebe também os enormes atos de fé ocultos nos postulados da ciência e nos dados colhidos estatisticamente. A cegueira turba o raciocínio. O raciocínio egoísta se perde em meandros cujo epicentro é o eu inferior e a espiral de Arquimedes é deformada até que tenha apenas uma origem desconhecida. Com o fim, o eu apenas eu. 11. Por esta razão se mostram muito adequados os conselhos dados por Pitágoras, ressalvando que tratamos por este nome sua escola, e de que agora apresentamos uma tradução
A primeira em português pelo que sabemos. Áureos versos dos pitagóricos. Preparação. Cultua aos deuses imortais. Reserva tua fé. Reverencia a memória dos heróis benfazejos. Dos espíritos dos semideuses. Catarses. Sê bom filho. Justo irmão. Esposo terno e bom o pai. Escolhe para teu amigo o amigo da virtude. Cede aos seus conselhos. Instrui-te pela sua vida. E não o deixes por nada. Se podes, pelo menos, pois uma lei severa. Liga a potência à necessidade. Podes combater e vencer. 12. Tuas tolas paixões. Aprende a dominá-las. Sê sóbrio. Ativo e casto. Evita a cólera. Em público. Ocultamente. Não te permitas jamais nada de mal e sobretudo respeita a ti mesmo. Não fales e nem pratiques sem refletir. Sê justo. Lembra-te que um poder invencível ordena morrer. Que os bens, as honras facilmente adquiridos são fáceis de perder. E quanto aos males que o destino traz consigo, suporta-os, julga-os tais como são, e trata, tanto quanto puderes, de adoçar teus traços. Os deuses, aos mais cruéis males, não livraram os sábios. Como a verdade, o erro tem amantes. O filósofo aprova um preca com prudência. Se o erro triunfa, ele se afasta. Espera, escuta e grava bem em teu coração estas palavras. Fecha teu olho e tua orelha à prevenção. Teme o exemplo dos outros. Segue-te a ti mesmo. 13. Consulta, delibera e escolhe livremente. Deixa aos tolos a ação sem fim e sem causa. Deves no presente contemplar o futuro. O que não sabes, não pretendas fazê-lo. Instrui-te. Tudo é questão de constância. Do tempo. Cuida de tua saúde. Dispensa, cuidadoso e suficiente, ao corpo os alimentos, ao espírito repouso. Pouco ou quase nada de cuidados evitar, pois senão, o vício a um outro excesso, se ligará. O luxo e a avareza, como o ciúme, são disso resultantes. É preciso escolher em tudo, o meio, justo e bom. Perfeição. Que o sono jamais feche tuas pálpebras, sem que antes te perguntes, que omiti, que obrei. Se foi mal, abstente. Se bem, persevera. 14. Medita meus conselhos, ama-os, segue-os, todos. As divinas virtudes te conduzirão. Juro por aquele que grava em nossos corações, o quaternário sagrado, imenso e puro símbolo, fonte da natureza e modelo dos deuses. Mas antes de tudo, tua alma, fiel aos deveres, fervorosamente invoca os deuses, cujo auxílio pode terminar as tuas obras começadas. Instrui-te por elas e nada te escapará. Dos seres sondarás a essência, conheceres do todo, o princípio e o fim. Saberás, se o céu quiser, que a natureza, semelhante nas coisas, é a mesma em todo lugar. Esclarecido de teus veros direitos, teu coração de vãos desejos se livrará. Barra inversa barra irás que os males que devoram os homens, são fruto de sua escolha e que esses infelizes. 15. Procuram na distância os bens dos quais têm a fonte. Não sabem ser felizes. Joguetes de paixões, prensados entre vagas contrárias, num mar sem praia, rolando, cegos, sem poder resistir nem ceder à tormenta. Deus, poderias salvá-los abrindo-lhes as pálpebras. Não, pertence aos humanos, cuja raça é divina, o discernimento do erro, a visão da verdade. A natureza é suficiente. Tu que a penetraste, homem sábio, homem feliz, respira no porto. Mas observa minhas leis, abstém-se das coisas que tua alma deve temer, distinguindo-as bem, deixando a inteligência reinar sobre o corpo, para que te eleves, no éter radioso, ó seio dos imortais, e sejas também um Deus. Os tradutores. 16. Preliminares. Palavras de HPB. Estas verdades não são apresentadas, de forma alguma, como revelações. Nem a autora tem a pretensão de tomar a posição de um divulgador de conhecimentos místicos trazidos a lume pela primeira vez na história do mundo, posto que o conteúdo desta obra pode ser encontrado espargido em milhares de volumes que encerram as escrituras das grandes religiões, asiáticas e europeias, primitivas, ocultos sob hieróglifos e símbolos e até o momento despercebido pela existência deste véu. Pretendo, agora, reunir os mais antigos dogmas e construir com eles um conjunto harmônico e inquebrantável. DS. Ele volume. Prefácio da primeira edição. A Teosofia. O nome Teosofia data do século III de nossa era e os primeiros que o empregaram foram Amon e os Sacas e seus discípulos, que fundaram o sistema teosófico eclético. O principal objeto a que se propunham os fundadores da escola teosófica eclética era um dos três de sua sucessora, a sociedade teosófica, ou seja, o de conciliar sob um sistema ético comum, baseado em verdades eternas, a todas as religiões,
Seitas e nações. CT. Parágrafo 1. 17. A teosofia não é recente. Apenas as pessoas ignorantes podem tomá-la como tal. Sua ética e ensinamentos, se não de nome, são tão antigos como o mundo, bem como é, entre todos os sistemas, o mais amplo e católico, universal. Acreditamos que antigamente tenham existido nações tão cultas e, seguramente, mais adiantadas em termos espirituais que nós. Porém, várias razões motivam essa ignorância voluntária. Uma delas foi dada por São Paulo aos cultos atenienses: a falta, durante vários séculos, de verdadeiro conhecimento espiritual e até de interesse por ele, motivadas por uma inclinação exagerada para as coisas sensuais e uma sujeição muito grande à letra morta do dogma e do literalismo. Porém, a principal razão reside no fato da verdadeira teosofia ter se conservado sempre secreta. As causas foram as seguintes: inicialmente, a perversidade da natureza do homem vulgar e seu egoísmo, tendendo sempre na satisfação de seus desejos pessoais em detrimento daqueles de seu próximo. A semelhantes seres jamais poder-se-ia confiar segredos divinos. Em segundo lugar, sua incapacidade para conservar conhecimentos sagrados e divinos limpos de toda degradação. Esta última foi a causa da perversão das verdades e símbolos mais sublimes e da transformação gradual das coisas espirituais em formas antropomórficas e comuns. Em outras palavras, o rebaixamento da ideia divina e a idolatria. CT parágrafo 7. 18. Não é uma revelação, de modo algum, nem mesmo no sentido de uma revelação de alguns seres superiores, sobrenaturais ou, pelo menos, sobre-humanos, mas somente no sentido de um descobrimento de antigas, muito antigas verdades, anti-inteligências até agora mantidas na ignorância das mesmas, ignorando até mesmo a existência e conservação de tal ciência arcaica. CT parágrafo 2. Objetivos da teosofia. Os objetivos da teosofia são vários. Porém, os mais importantes de todos são aqueles que possam contribuir para o alívio do sofrimento humano sob qualquer forma, tanto moral como fisicamente, e consideramos a primeira muito mais importante que a segunda. A teosofia tem que inculcar a ética e purificar a alma se deseja aliviar o corpo físico, cujos transtornos, excetuando-se casos acidentais, são hereditários. CT parágrafo li. A doutrina secreta. A doutrina secreta foi a religião universalmente difundida do mundo antigo e pré-histórico. As provas de sua difusão, os anais autênticos de sua história, uma série autêntica de documentos que atestam seu caráter e sua presença em todos os países juntamente com os ensinamentos de todos seus grandes adeptos. Existem, até nas criptas secretas às bibliotecas pertencentes à fraternidade oculta. Esta afirmativa é fundamentada pelos seguintes fatos: a tradição de milhares de pergaminhos salvos na ocasião de incêndio da Biblioteca de Alexandria, as 19 milhares de obras em sânscrito desaparecidas na Índia durante o reinado de Akbar, a tradição universal, existente tanto na China como no Japão, de que os verdadeiros textos antigos, com os comentários, que são a única forma de fazê-lo inteligíveis e que perfazem muitos milhares de volumes, há muito estão fora do alcance de mãos profanas. A desaparição da vasta literatura sagrada e oculta da Babilônia, a perda das chaves que seriam as únicas que poderiam resolver os 1000 enigmas contidos nos hieróglifos egípcios, a tradição existente na Índia cujos verdadeiros comentários, secretos, únicos, que podem tornar os Vedas inteligíveis, ainda que não visíveis para os profanos, estão à disposição do iniciado, escondidos em furnas e criptas secretas. E a idêntica crença dos budistas relativamente a seus livros sagrados. Os ocultistas asseveram que tudo isso existe, protegido da espoliação de mãos ocidentais, para reaparecer numa época mais ilustre, pela qual, segundo as palavras do falecido Swami Dayananda Sarasvati, os mlechas, proscritos, selvagens, os que se encontram fora da civilização, terão que esperar. Todavia, não cabe culpa aos iniciados que tais documentos estejam perdidos para o profano, nem este seu comportamento foi motivado pelo egoísmo ou pelo desejo de monopolizar o saber sagrado que dá a vida. Algumas partes da ciência secreta deveriam permanecer ocultas aos profanos por idades infindas, mas isto deve-se ao fato de que comunicar segredos de uma importância tão grande à multidão sem que essa estivesse preparada para isso, teria sido equivalente a entregar uma vela acesa a um vivente e colocá-la dentro de um paiol. DS1. Introdução. Aquilo que em tom de desprezo foi chamado paganismo, era antiga sabedoria, repleta de divindade,
e o judaísmo, com seus descendentes o cristianismo e o islamismo, adquiriram tudo o que tem de inspirado de seu pai étnico. O brahmanismo, 20, pré-védico e o budismo são a dupla fonte de onde brotaram todas as religiões. O nirvana é o oceano para o qual todas tendem. Para os fins de uma análise filosófica não precisamos levar em conta as enormidades que enegreceram a lembrança de muitas das religiões do mundo. A verdadeira fé é a encarnação da caridade divina. Os que exercem o ministério em seus altares são simplesmente humanos. Ao virar as páginas sangrentas da história eclesiástica observamos que, qualquer que tenha sido o traje usado pelos atores, o plano da tragédia manteve-se inalterado. Porém a noite eterna reinava em tudo e, atrás de tudo e nós passamos do visível ao invisível aos olhos dos sentidos. Nosso desejo ardente foi mostrar às almas sinceras como podem fazer correr para um lado a cortina e no meio do resplendor daquela noite convertida em dia, contemplar com olhar sereno a verdade sem véu. Isso. 2. Última parte. A religião da sabedoria. Na antiguidade era una a religião, a sabedoria, e a identidade da primitiva filosofia religiosa prova que eram as mesmas as doutrinas ensinadas aos iniciados. Durante os mistérios, instituição universalmente difundida em outros tempos, todos os cultos antigos demonstram a existência de uma única teosofia anterior aos mesmos. A chave que explicar um deles, explicará a todos. De outra forma não poderia ser a verdadeira. A religião da sabedoria sempre foi uma e mesma, e sendo a última palavra do conhecimento humano possível, foi cuidadosamente conservada. Já existia muito tempo antes dos teósofos alexandrinos. Alcançou a modernidade e sobreviverá a todas as outras religiões e filosofias. CT parágrafo 1. 21. Por quem e onde foi conservada a inegável existência dos grandes iniciados, verdadeiros filhos de Deus, demonstra que tal sabedoria foi alcançada frequentemente por indivíduos isolados, jamais, todavia, sem direção de um mestre. Porém, muitos dos discípulos, convertidos por sua vez em instrutores, reduziram a universalidade dos ensinamentos à medida de seus próprios dogmas sectários. Os mandamentos de um só mestre eleito foram adotados e seguidos, com exclusão de todos os outros, se é que foram seguidos. Leve-se isto em conta, como acontece com o Sermão da Montanha. Cada religião é, portanto, um fragmento da verdade divina, que ilumina um vasto panorama da fantasia humana e pretende representar e substituir aquela verdade. CT parágrafo V. Entre os iniciados de cada nação, entre os profundos investigadores da verdade, seus discípulos, e naquelas partes do mundo onde estas matérias sempre foram referidas e investigadas, na Índia, na Ásia Central e na Pérsia. A melhor prova que se pode ter consiste no fato de que cada culto religioso, ou melhor, filosófico antigo, compreendia um ensinamento esotérico ou secreto e um culto esotérico, público. Além disso é fato bem sabido que os mistérios dos antigos compunham-se em maiores secretos, e menores públicos, como nas famosas solenidades chamadas na Grécia de Eleusinas. A partir dos hierofantes de Samotrácia, Egito, os brahmanes iniciados da Índia Antiga, até os rabinos hebreus, todos, temendo a profanação, ocultaram suas verdadeiras crenças. Os rabinos chamavam suas séries religiosas temporais de Merkavá, o corpo exterior, o veículo ou o véu que oculta a alma, isto é, sua ciência secreta mais elevada. 22. Nenhuma nação, na antiguidade, jamais divulgou, através de seus sacerdotes, seus verdadeiros arcanos filosóficos às massas, reservando para estas tão somente a parte exterior dos mesmos. O budismo do norte tem seus veículos maiores e menores conhecidos como Mahayana, esotérico, e Mahayana, esotérico, que são duas escolas. Não se lhes deve censurar pelo segredo guardado pois, com certeza, a ninguém ocorreria dar um rebanho de ovelhas eruditas dissertações científicas sobre botânica em lugar de erva. Pitágoras denomina sua gnosis de o conhecimento das coisas que são o agnosis tontos, e reservava esses conhecimentos apenas para seus discípulos, que haviam jurado guardar segredo, para aqueles que podiam assimilá-lo, a esse alimento mental, e encontrar nele satisfação, aos que juramentava para guardar os arcanos e o silêncio. Os alfabetos ocultos e os caracteres secretos são o desenvolvimento dos antigos escritos hieráticos do Egito, cujo segredo estava antigamente em poder dos hierogramatistas, sacerdotes egípcios iniciados. Segundo nos dizem seus biógrafos,
Amônio Sacas juramentava a seus discípulos para que não divulgassem suas doutrinas superiores, excetuando-se aqueles que já haviam recebido conhecimentos preliminares e que também estavam ligados por juramento. CT parágrafo E. 23. O cosmos. Criação. Não. Evolução. Sim. Não acreditamos na criação, mas nas aparições periódicas e consecutivas do universo, desde o plano subjetivo do ser ao objetivo, em intervalos regulares de tempo, cobrindo períodos de imensa duração. Ponto. Imaginai, se o podeis, em lugar de um ano solar de 365 dias, a eternidade, que o Sol representa o universo, e os dias e noites polares de 6 meses são dias e noites que duram 182 trilhões ou quadrilhões de anos em lugar de 182 dias cada uma. Assim como nasce o Sol a cada manhã de seu espaço subjetivo, para nós, e antípoda em nosso horizonte objetivo, do mesmo modo surge periodicamente o universo no plano da objetividade procedendo daquele da subjetividade, antípoda do primeiro. Tal é o ciclo da vida. E da mesma forma como o Sol desaparece em nosso horizonte, desaparece em períodos regulares o universo quando começa a noite universal. Os hindus chamam essas alternâncias os dias e noites do Brahma, o tempo do Manvantara e o do Pralaya, dissolução. Os ocidentais podem chamá-las, se assim o quiserem, dias e noites universais. Durante as últimas noites, tudo está tudo. Cada átomo é reabsorvido na homogeneidade. Ninguém acreditaria. A ciência chamaria o processo evolução. Os filósofos anteriores à época de Cristo e os orientalistas chamavam emanação. Nós, ocultistas e teósofos, vemos nisso a única realidade universal e eterna, que projeta um reflexo periódico de si mesma nas profundidades infinitas do espaço. Esse reflexo que, 24, considerais como universo objetivo material, nós o olhamos como uma ilusão passageira tão somente o que é eterno é real. Seja por radiação e emanação, não discutamos acerca de palavras. O universo passa de sua subjetividade homogênea ao primeiro plano de manifestação. Existindo o segundo, nos é ensinado, 7 destes últimos vai se tornando mais material e denso em cada plano, até que alcança este, o nosso, no qual o único mundo, aproximadamente conhecido e compreendido em sua composição física pela ciência, é o sistema planetário ou solar, sistema sui generis, conforme se nos diz. A ciência moderna insiste na doutrina da evolução. O mesmo é feito pela razão humana e a doutrina secreta, sendo a sua ideia corroborada pelas antigas lendas e mitos, e até pela própria Bíblia. E quando se lê nas entrelinhas, vemos uma flor desenvolver-se lentamente de um botão e este de uma semente. Mas de onde vem esta última com todo o seu preconcebido programa de transformações físicas e suas invisíveis e, portanto, espirituais forças que desenvolvem gradualmente sua forma, seus matizes e seu aroma? A palavra evolução fala por si mesma. O germe da raça humana atual deve ter preexistido no pai dessa raça, do mesmo modo que, na semente existe oculta a flor do próximo verão, desenvolve-se na cápsula de seu pai flor. O pai poderá diferenciar-se ligeiramente, porém sempre será diferente de sua progênie futura. Os antepassados antediluvianos de nossos elefantes e lagartos talvez tenham sido uma multiplisiosauro, porque não podem ter sido os antecessores de nossa raça humanos gigantes de que falam os Vedas, o Voluspa e o livro de Gênesis. Ao passo que é positivamente absurdo acreditar na transformação, segundo alguns dos pontos de vista mais materialistas dos partidários da evolução, é muito natural pensar que cada gênero, começando pelos 25 moluscos e terminando no homem macaco, sofreu uma variação a partir de sua forma própria, primordial e distintiva. Ainda supondo que fizéssemos a concessão de que os animais descendem de apenas 4 ou 5 progenitores, e até que todos os seres orgânicos que viveram nesta terra descendem de uma forma primordial, apesar de tudo, apenas um materialista empedernido e cego ou uma pessoa completamente despida de intuição pode esperar seriamente ver no futuro remoto uma psicologia fundada sobre uma nova base, a da necessária aquisição, por graus, de cada um dos poderes e faculdades mentais. O homem físico, como produto da evolução, pode ser deixado nas mãos de um cientista. Ninguém mais que ele poderá lançar alguma luz acerca da origem física da raça. Porém devemos negar ao materialista este privilégio no que concerne à evolução psíquica e espiritual do homem,
porque não se pode evidenciar completamente que suas mais elevadas faculdades sejam produtos da evolução tanto quanto são a planta mais humilde e o réptil mais miserável. O centenário supremo, 1 ponto graus. Todas as coisas do universo metafísico e no físico são centenárias, de onde a cada corpo sideral, a cada planeta, seja visível ou invisível, sejam atribuídos 6 globos companheiros. A evolução da vida procede nestes 7 globos ou corpos, desde o primeiro ao sétimo, em 7 tempos ou 7 ciclos. 2 graus. Estes globos são formados por um processo chamado pelos ocultistas o renascimento das cadeias planetárias ou anéis. Quando um de tais anéis entra, 26, no sétimo tempo e último, o primeiro globo é o mais elevado, seguido pelos demais, até o último, em lugar de entrar em certo período de repouso ou obscuridade, como em seus tempos precedentes, começa a morrer. A dissolução planetária, Pralaya, está próxima, sua hora chegou. Cada globo tem que transferir sua vida e sua energia a outro planeta. 3 graus. Nossa Terra, como o representante visível de seus globos, companheiros invisíveis e superiores, seus senhores ou princípios, tem que viver o mesmo que o vivido pelos demais durante os 7 tempos. Durante os 3 primeiros, verifica-se a formação e consolidação, no quarto o assentamento e enrijecimento. Nos 3 últimos volta gradualmente à sua primeira forma, etérea. Espiritualiza-se por, assim dizer, mistério do número 7. Todos os sistemas de misticismo religioso baseiam-se em algarismos. Segundo Pitágoras, a monas ou unidade, emanando da dúvida conforme a trindade, e o quaternário ou arbaio, o místico 4, constituem o número 7. O caráter sagrado dos números principia com o grande primeiro uno e somente termina com o zero ou nada. O símbolo do infinito e ilimitado círculo que representa o universo. Todos os números intermediários, seja qual for sua combinação ou multiplicação, representam ideias filosóficas, desde as indeterminações até o axioma científico, definitivamente comprovado relativo a um fato moral ou físico da natureza. São uma chave para as antigas opiniões acerca da cosmogonia, em seu sentido geral, incluindo ao homem e demais seres e a evolução da raça humana tanto espiritual quanto física. 27. O número 7 é indubitavelmente de origem hindu e é o mais sagrado de todos. Todas as coisas importantes eram calculadas e adaptadas a este número pelos filósofos arianos, tanto as ideias como os lugares. É por esta razão que tem os Sapta Rishis ou 7 sábios, simbolizando as 7 raças primitivas diluvianas. Alguns preferem pós-diluvianas. Sapta Soka, os 7 mundos superiores e inferiores de onde são procedentes. Cada um desses rishis e para onde voltaram gloriosos antes de alcançar a felicidade final de Moksha. Sapta Kula, os 7 castas. Os brahmanes pretendem ser os descendentes diretos da mais elevada delas. Existem ainda Sapta Pura, as 7 cidades santas. Sapta Dvipa, as 7 ilhas santas. Sapta Samudra, os 7 mares santos. Sapati Parrata, as 7 montanhas santas. Sapta Aranya, os 7 Dicerotes. Sapta Uruksha, as 7 árvores sagradas, e assim sucessivamente. Na magia caldaico-babilônica este número aparece algumas vezes de um modo tão proeminente quanto entre os indianos. Este número é duplo em seus atributos. Assim benéfico em um de seus aspectos torna-se maléfico noutras condições. É bastante natural que busquemos o significado deste número na filosofia pagã, que reaparece também no cristianismo com seus 7 sacramentos, suas 7 igrejas, na Ásia Menor, seus 7 pecados capitais, suas 7 virtudes, 4 cardeais e 3 teologais, etc. 28. As 7 cores prismáticas do arco-íris visto por Noel teriam um outro sentido, além daquele de lembrar a aliança existente entre Deus e o homem. Para o cabalista, pelo menos, tem um significado inseparável das 7 práticas da magia, das 7 esferas superiores, das 7 notas da escala musical, dos 7 algarismos de Pitágoras, das 7 maravilhas do mundo, das 7 épocas e até dos 7 passos da maçonaria, que conduzem ao Santo dos Santos, depois de ter passado os véus. De 13:5. De onde procede, pois, a identidade destes enigmáticos algarismos que reaparecem constantemente e que se encontram em cada página das escrituras hindus, do mesmo modo que em cada oda sloka dos livros budistas e bramânicos. Qual a procedência destes algarismos, que são a alma do pensamento pitagórico e platônico e cuja origem nenhum orientalista, nem estudioso da Bíblia não iluminado conseguiu prescrutar. Todavia,
tem a chave em mãos, somente falta fazer uso dela. Ponto. O universo e o nosso sistema. As doutrinas teosóficas relativas ao universo e ao nosso sistema foram expostas por Sinnett, no capítulo 4 de seu Budismo Esotérico de forma particularmente precisa e clara, razão pela qual reproduzimos aqui parte desse texto, levando em conta o fato de estarem presentes nele os ensinamentos de HPB. O mundo em que vivemos não pode ser compreendido sem que se possuam dados relativos à cadeia planetária completa, da qual é um elemento, e as manifestações cíclicas sucessivas, através das quais passa esta cadeia, não podem ser discutidas ou analisadas sem que as relacionemos com o plano geral, até onde, 29, cheguem nossas possibilidades de fazê-lo, de todo o sistema solar ao qual pertencemos. O sistema solar é indubitavelmente uma área na natureza, cujo conteúdo, ninguém, exceto os mais elevados seres aos quais nossa humanidade pode conceber, encontra-se em situação de poder investigar. Ponto. O sistema solar inclui 7 grandes esquemas de evolução planetária, em cada um dos quais existem mundos, um ou mais pertencentes ao plano físico. Cada esquema de evolução é constituído por uma série de 7 manvantaras, ou dias de Brahma, isto é, de 4.320 milhões de anos solares, por 7. Cada manvantara inclui um processo evolucionário análogo àquele que nos ensinamentos teosóficos é descrito como 7 tempos ou ciclos de nossa cadeia planetária, tendo em vista que cada ciclo constitui um período de atividade do mundo de atividade em cada planeta por turno da mesma cadeia, e como cada um desses períodos do mundo é dividido em 7 grandes ciclos distintos, podemos ter uma ideia da magnitude relativa de um período de raça, como o que foi discutido, ultimamente, relativamente à raça Atlante, comparado com todo o sistema ao qual pertencemos se consideramos a seguinte progressão: 7 períodos, compreendendo cada um deles uma raça raiz, formam um período mundano. 7 períodos mundanos, em sucessão, um após o outro progressivamente, como diferentes planetas formam um tempo. 7 tempos, uma manvantara. 7 manvantaras, um esquema de evolução. 7 esquemas de evolução, mais ou menos contemporâneos em sua atividade, o sistema solar. Mais claramente, a evolução não é uma ação exclusiva da Terra. O movimento evolutivo, tanto físico quanto anímico, que observamos, é o resultado de evoluções anteriores. A evolução na Terra, afetando homens, animais, vegetais e minerais, procede da evolução de outros planetas. Nada há de estranho nisso, porque a Terra é tão somente um anel, elemento da cadeia dos mundos onde se efetua a evolução. A natureza não poderia processar sua carreira apenas sobre um globo e pelos seus processos chegar do caos ao homem. Esta obra é efetuada pelo concurso de 7 globos ou terras, que não estejam separados, mas sim unidos intimamente por correntes sutis. Um mundo sai das entranhas do absoluto para voltar a ele depois de percorrer 7 grandes esquemas da evolução, sob a forma de um planeta ou uma terra, chamando-a B. Graus Celsius, D, I, F, G, a esses 7 mundos, sendo estes distintos entre si na proporção entre o espírito e a matéria. O mundo D, que se encontra no centro desse ciclo, depois da queda dos 3 anteriores e antes da ascensão para voltar ao absoluto, é o que tem em perfeito equilíbrio os 2 fatores irredutíveis de matéria e espírito. Nessa cadeia começou-se com a tendência material, que foi sendo equilibrada com o espírito até chegar ao mundo D ou quarto, e que desde então será mais espiritual, como antes foi predominantemente material. 31. A evolução se repete em cada mundo e em cada um são efetuadas 7 voltas sobre si mesmo, sendo cada um, em separado, um reflexo reduzido da ação e vida da cadeia planetária. O homem evolui numa série de tempos, progressões em torno da série de mundos, e 7 voltas devem ser dadas antes que os destinos de nosso sistema sejam cumpridos. O tempo em que nos encontramos presentemente é o quarto. Existem considerações do mais alto interesse relacionadas com conhecimentos precisos acerca desses pontos, posto que cada ciclo destina-se preponderantemente ao domínio de cada um dos 7 princípios do homem e, segundo a ordem de sua gradação ascendente. Bem, os que virem atualmente nesta terra, isto é, a grande massa da humanidade, posto que existem casos excepcionais, encontram-se na 5ª raça do presente 4º ciclo. Cada raça das 7 que constituem um ciclo também está sujeito a subdivisões. A história da Terra, que constitui um ramo da ciência esotérica, compreende os incidentes da 4ª raça,
que precedeu a nossa e todos os da terceira, que precedeu aquela. É certo que remonte a tempos anteriores, porém nem a segunda, nem a primeira raça desenvolveram seja lá o que for que possa receber o nome de civilização e, portanto, há menos o que dizer a respeito delas do que das subsequentes. A terceira e a quarta desenvolveram-na, por mais estranha que possa parecer para alguns de nossos leitores, a noção de civilização na Terra há vários milhões de anos atrás. 32. A região da quarta raça, com aquele continente, do qual alguma lembrança foi conservada até na literatura esotérica, a desaparecida Atlântica. A Lua. No início da evolução de nosso globo, a Lua era a maior que agora e estava mais próximo da Terra. Afastou-se de nós e diminuiu de volume. As raças humanas. Uma das tradições universais aceitas por todos os povos antigos é aquela que diz que existiram muitas raças humanas anteriores à nossa. Cada uma delas era distinta da precedente e cada uma delas desaparecia por ocasião do surgimento da seguinte. No Manu mencionam-se claramente 6 raças que se sucederam. No final do próximo ciclo a humanidade voltará a ser andrógena e então cada indivíduo terá 2 colunas vertebrais, que na 7ª raça se fundirão, formando uma. A evolução está em correspondência com as raças e com a evolução das raças o grande simpático se transformará numa verdadeira espinha dorsal. Subiremos pelo arco ascendente como percorremos o descendente, porém com o aumento de consciência. A 6ª raça será correspondente aos sacos de carne, porém com perfeição de forma e maior inteligência e espiritualidade. Provas. A ciência em geral jamais quererá aceitar como provas testemunhos acumulados de uma série interminável de videntes que o atestaram. Suas visões. 33. Espirituais. Suas explorações reais através dos sentidos psíquicos e espirituais, desembaraçados da matéria cega, foram regularizadas, sistematicamente, comparadas umas outras e sua natureza analisada e investigada. Tudo aquilo que não era corroborado por uma experiência unânime e coletiva era refugado e somente aceito como verdade estabelecido que várias épocas, sob diferentes climas e depois de um sem número de observações incessantes, resultava exato e constantemente comprovado. Os métodos empregados por nossos discípulos e estudantes de ciências psicoespirituais não são diferentes, como podeis notar, dos empregados nas ciências naturais e físicas. A diferença é que nossos campos de indagação se encontram em 2 planos distintos e nossos instrumentos não são construídos por mãos humanas, razão pela qual, quem sabe, sejam mais dignos de crédito. As retortas e o microscópios do químico e do naturalista podem ser decompostos, o telescópio e os instrumentos orológicos do astrônomo podem quebrar-se. Porém nossos instrumentos de análise escapam à influência dos elementos ou da atmosfera. Cosmologia oculta. A doutrina secreta divide o eterno cosmos, o macrocosmos, análogo na divisão do homem no microcosmo, em 3 princípios e 4 veículos que constituem em suma os 7 princípios. Nas cabalas caldaica e fenícia, o cosmos se divide em 7 mundos, a saber, original, inteligível, celestial, elemental, menor, astral, infernal, kumaloka, e temporal, humana. Segundo o sistema caldaico, os 7 da presença ou sepirotes aparecem no mundo inteligível. São os construtores de que fala a doutrina oriental, os que no terceiro mundo, o mundo 34, celestial, construíram os 7 planetas de nosso sistema solar, razão pela qual são chamados anjos planetários cujos corpos visíveis são os planetas 3, de onde se conclui que se o universo foi formado da substância etérea e única, a forma não lhe foi dada pela deidade absoluta, os raios primários, os anjos, ou dianexuanos, emanados do elemento único, que em alternâncias de luz e trevas permanece eternamente em sua raiz como desconhecida e, todavia, existente realidade. A doutrina secreta nos ensina que o verdadeiro Criador do cosmos, bem como de toda a natureza visível, porém não das hostes invisíveis de espíritos não inseridos ainda no ciclo da necessidade ou da evolução, é a hoste operante, o exército, que implica em unidade na variedade. O absoluto é infinito e incondicionado e não pode criar porque não cabe nele relação alguma com o incondicionado e finito. Se tudo quanto vemos, desde os sóis radiosos e majestosos planetas até as touceiras de capim e as partículas de poeira, tivesse sido criado pela perfeição absoluta e fosse obra direta da primeira energia procedente daquele, então todas as coisas seriam tão perfeitas,
eternas e incondicionadas quanto seu autor. Os milhões de obras imperfeitas que encontramos na natureza mostram indiscutivelmente que são produto de seres finitos e condicionados, ainda que se chamem Xianos, Xoanos ou arcanjos. Concluindo, essas obras imperfeitas são o resultado incompleto da evolução sob a direção de deuses imperfeitos. O Zohar corrobora esta ideia tanto quanto a doutrina secreta, pois fala dos auxiliares do ancião dos dias e os chama Alfanim S.O., rodas viventes dos mundos celestes que tomaram parte na criação do universo. 3. Confronte-se a respeito. Corpus Hermeticum e Discurso da Iniciação de Hermes Trismegistus, Emus. Livraria Editora Limitada, NT. 35. O Criador não é o absoluto incondicionado, nem sequer seu reflexo, mas a victidioses, os construtores que com a matéria eterna moldam o universo e o vivificam na vida objetiva refletindo nele a única realidade. Criaram, ou melhor, formaram o universo dos seres que constituem a hoste de Deus e aqueles que a doutrina secreta chama de Anushwanos, os indianos, Prajapatis, os cabalistas, Sepirotes, os budistas, Devasti, os madeístas, Anshaspendas e os cristãos, espíritos de presença. É conveniente lembrar que muito embora para os místicos cristãos a criação seja a obra dos deuses de Deus, para os cristãos dogmáticos o Criador é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Segundo os israelitas, Jeová é o Deus superior a todos os deuses. Deus. Repelimos a ideia de um Deus pessoal ou extracósmico e antropomórfico, que é tão somente a sombra gigantesca do homem, e nem sequer do melhor. Dizemos e provamos que o Deus da teologia é um conjunto de contradições e uma impossibilidade lógica. Portanto, nada temos a ver com ele. Quando falamos da deidade e a identificamos com a natureza, tornando-a, portanto, contemporânea da mesma, referimos-nos à natureza eterna e incriada e não a vosso ajuntamento de sombras passageiras e imaginárias ilusões. Deixamos, para os fazedores de hinos o considerar ao céu visível o paraíso, como o trono de Deus e a nossa terra como seu escabelo. Nossa deidade não se encontra nem num paraíso nem numa árvore especial, casa ou montanha, está em todas as partes. Em 36. Cada átomo do cosmos, tanto visível como invisível, no interior, acima e ao redor de cada átomo invisível e molécula divisível, porque ele é aquele misterioso poder da evolução e involução, a potencialidade criadora, onipresente, onipotente e onisciente. Numa palavra, nossa deidade é a eterna construtora do universo, não criando, mas fazendo evoluir incessantemente, surgindo o universo de sua própria essência sem ser criado. Em seu simbolismo é uma esfera ilimitada, com um atributo eternamente ativo que abarca todos os outros atributos existentes e imagináveis. Ele próprio é a única lei impulsionando as leis manifestadas, eternas e imutáveis, dentro dessa lei que jamais se manifesta posta que absoluta e que, durante seus períodos de manifestação é o eternamente vindo a ser, o eterno devenir. A ideia de Deus que o homem tem é a luz deslumbrante que vê refletida no espelho côncavo de sua própria alma e verdadeiramente esta imagem não é realmente a de Deus, mas apenas seu reflexo. Sua glória está ali, porém o que o homem vê é a luz de seu próprio espírito e é tudo o que pode ver. Quanto mais límpido o espelho, tanto mais resplandecente será a imagem divina. Porém o mundo exterior não logra a presença neste mesmo momento. Para o logue estático, o profeta iluminado, o espírito brilha como o sol do meio-dia. Para a vítima da atração terrena o resplendor desapareceu pelo simples fato de que o espelho está empanado pelo grosseiro alento da matéria. Tais homens renegam seu Deus e gostariam de suprimir de um só golpe a alma da humanidade. Esta doutrina de que Deus é a inteligência universal difundida em todas as coisas se encontra no fundo de todas as antigas filosofias. Os princípios do 37 budismo, que nunca podem ser compreendidos mais claramente que ao estudar a filosofia pitagórica, seu fiel reflexo, derivam desta fonte, da mesma forma que a religião bramânica e o primitivo cristianismo. 4. O processo purificador das transmigrações, a metempsicose, por mais que posteriormente tenha sido antropomorfizada da forma mais grosseira, deve ser considerada unicamente como doutrina suplementar, desfigurada pelos sofismas teológicos com o objetivo de subjugar firmemente aos fiéis através de uma superstição popular. Nem Gautama, Buda nem Pitágoras pretenderam ensinar literalmente esta alegoria puramente metafísica. Uma explicação esotérica pode ser encontrada no mistério do
Combome tem relação com as peregrinações espirituais da alma humana. Não na letra morta da literatura sagrada búdica, onde os eruditos podem esperar o encontro da verdadeira solução destas sutilezas metafísicas. Estas últimas reduzem o poder do pensamento pela inconcebível profundidade de seu sentido, e o investigador nunca estará mais distante da verdade que ao acreditar na proximidade da descoberta. O conhecimento de cada uma das doutrinas do assombroso sistema budista pode ser obtido unicamente pelo método pitagórico e platônico, ou seja, descendo do universal ao particular. A chave disto se encontra nos refinados e místicos princípios do influxo espiritual de vida divina. Todo aquele que desconhecer minha lei, disse Buda, e morrer em tal estado, deve voltar à terra, até que se converta num perfeito samano. Para alcançar este objetivo deve destruir dentro de si a trindade de Maya. Deve extinguir suas paixões, unir-se e identificar-se com a lei, os ensinamentos da doutrina secreta, e compreender a religião da aniquilação. 4. Confrontar a respeito as origens da Cabala, de Lipos Levi, ed. Do pensamento. NT. 8.